Olá, amigos da Corrente do Bem, iniciando mais um episódio aqui do nosso podcast Corrente do Bem, onde nós trazemos histórias inspiradoras do terceiro setor de São Bernardo do Campo. Hoje com o Thiago aqui, recebendo o representante de uma instituição muito séria, muito tradicional da nossa cidade, que é o Lar Pequeno Leão, que trabalha com acolhimento de crianças e adolescentes aqui na nossa cidade. Oi, Alex. Hoje eu tô com um vizinho, né, Walter? É verdade. Eu sou teu vizinho lá, cara. Eu moro na Assunção, Muito sou vizinho bacana. também pelo Bezerra de Menezes. É Nós estamos verdade. quase ali na mesma quadra. Um prazer receber você aqui. Prazer todo meu. Eu conheço Com um pouquinho certeza. da história de vocês, mas estou feliz pela oportunidade. Tenho certeza que os nossos ouvintes também, de conhecer mais. Conta um pouquinho pra gente como que nasceu o Lar do Pequeno Leão. Conto sim. É um prazer para a gente estar aqui. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Você é sempre bem-vindo, para não só aqui, conosco. mas em todas as nossas atividades, todas as nossas reuniões. Você é um grande parceiro da Corrente do Bem. E assim, o Lar Pequeno Leão faz um serviço maravilhoso para a nossa sociedade, né? As nossas crianças, os nossos jovens. Então, assim, você é merecedor de estar aqui conosco Que hoje, isso. contando um pouquinho do trabalho, da história, de como começou essa entidade. O homem é bom de papo, viu, Alex? Nós estávamos lá fora, já deu um episódio lá fora. A gente está no segundo episódio aqui dentro. Que É bacana. muito bom. A história do Pequeno Leão é muito interessante. Eu já sou de um tempo mais para cá, mas é dos anos 70 a Dos história. anos 70. Então já tem aí quase 50 anos já de história. Justamente, 50 anos. Milton Bigucci, um ícone aí na sociedade são bernardense, que começou a sonhar com um local onde pudesse acolher crianças em situação de vulnerabilidade. E esse sonho demorou um pouco. Ele Pra se foi concretizar. atrás. Ele trabalhava com o Lions Club do Rude Ramos. Sim. E foi lutando por uma área para isso. Em 1977, eles lançaram a pedra fundamental da área que foi cedida Que é a área que vocês ocupam até hoje. até hoje. Ali Foi no bairro Assunção, Francisco Vicentini. Francisco Vicentini, dos 610. E essa área foi lançada a pedra fundamental com um grupo de amigos e parceiros do Milton Bigucci, vivo até hoje. Sim, sim. E quando foi em 83 já haviam construído uma parte do prédio. Em 83 recebemos a primeira criança com 7 anos de idade. No final do ano já tínhamos 6 crianças. Não é? Olha. Passados esses anos todos, nós temos hoje, acolhemos 70 crianças. Hoje vocês atendem 70 crianças. 70 crianças. Às vezes temos 72, às vezes 67, 68. Ah, que bacana. Até falar para os nossos ouvintes, porque assim, nós já entrevistamos várias entidades que trabalham com crianças, mas em contraturno escolar, né? Vai de manhã na escola, à tarde fica na entidade. E o Lar Pequeno Leão é diferente. Lá vocês são um serviço de acolhimento. Justamente. Então, crianças, por exemplo, que estão com problema com a família e a justiça tem a guarda dessas crianças, então elas são encaminhadas e vocês que fazem o acolhimento delas. Acolhimento, por assim dizer. Recebemos, elas ficam morando lá conosco, daí começa um trabalho técnico, né, psicossocial, de uma tentativa. Hoje, a prioridade é reinserir essas crianças na família. Ou na família original, se puder, ainda com o pai, com a mãe, mas não podendo, a gente procura um avô, uma avó, Sempre tios. mantendo o vínculo familiar. A prioridade. Aliás, há uma previsão legal para isso, né? Com o ECA, o surgimento do ECA, já no final dos anos 80, que começou-se a priorizar essa reinserção Na própria Na família. própria na família. própria família. Aí quando a família, por exemplo, é totalmente desestruturada, não consegue acolher, aí essa criança vai para o Vai serviço para- de adoção. De adoção. Aí começa-se outra etapa, não é? Mas a gente tem tido o privilégio de encaminhar, levar crianças para estados do Nordeste. Uma avó, um avô. No seio da família. No seio da família. Obviamente com um estudo técnico também lá da região. Que E bacana. isso
eu, particularmente, tenho muita alegria quando a gente Eu imagino. envia um assistente social, uma psicóloga, para entregar na casa de um parente e a gente faz um acompanhamento também de longe, mas muitas crianças hoje habitam em outro estado. Passaram pela casa lá de vocês. Passaram. Essas crianças, elas ficam mais ou menos, tem uma média assim de tempo morando no lar do Pequeno Leão ou depende muito de cada caso? Como que Depende funciona de isso? cada caso. Lá nós acolhemos de 0 a 18 anos, por assim dizer, um dia antes de fazer 18 anos, né? Tem algumas que estão lá desde que nasceram. Chegaram bebezinhos e estão bebezinho. lá com 15, 16 anos. 15, 16 anos. Mas a gente recebe todas essas idades, né? Tem épocas que a gente recebe muito bebê, que foi nos 2 últimos anos, recebemos muitos, que a gente chama de RN. Recém-nascido vem direto do hospital e, obviamente, encaminhado pelo poder público, mas é uma situação diferente, né? Então a mãe procura o serviço público, tem o parto, a criança nasce e ela ali, não quer, ela rejeita, e aí ela passa a tutela para o Estado. Justamente. E o Estado encaminha para vocês fazerem todo esse acolhimento. Encaminha para a gente. E aí vocês fazem um acolhimento, mas também esse acompanhamento, o processo investigativo da família, Sim. os assistentes sociais fazem parte da equipe do Lar do Pequeno Leão. É isso? Eles são Psicólogos, funcionários. São funcionários. Nossos funcionários. E aí né? visitam as famílias, a atuação é 100% do Lar do Pequeno Leão. 100% do Pequeno Leão. Obviamente, em conjunto com a equipe técnica do Judiciário, Tá. dos órgãos da Prefeitura também, que tem uma atuação e fazem lá um trabalho de supervisão sobre a gente. Obviamente, é necessário. É porque lida com menores, Então, crianças, né? em Então, estado de Precisa vulnerabilidade, preservar, né, né? A infância, passar por um processo de abandono ou, enfim, de violência na infância é muito difícil. Então, Justamente. que bom que existe o Lar do Pequeno Leão acolhendo A e... gente fica muito feliz. Procura... não somos perfeitos, mas é um trabalho com boa reputação, perante o certeza. poder público. Eu também sou oriundo do Poder Judiciário. Eu trabalhei no Poder Judiciário. E me lembro do Pequeno Leão como uma referência enquanto estava lá no Poder Judiciário. olha que interessante. E hoje, Walter, vocês têm 70 crianças sob a tutela de vocês. Justamente. O mais novo 2 meses. e o mais velho? 17 para 17 18. anos. E aí, quando esse jovem adolescente ele completa a maioridade, 18 anos, como é que segue a vida dele? Ele tem um amparo do Estado, do serviço público? Alguns já têm um encaminhamento. A nossa equipe técnica já começa a providenciar a ida agora já para um familiar, para a casa de um familiar. Mas como ele já vai fazer 18 anos... Ele não pode ficar na instituição, Ele né? um adulto. Um adulto, né? Quando a nossa equipe nota que ele não vai ter esse apoio, já tem um estudo feito, a gente com 14, 15 anos começa a providenciar um trabalho, às vezes era ligado, tivemos um trabalho muito interessante em São Bernardo, que não existe mais, chamado PEAT. Sim, sim. E então a gente levava a criança, ele ficava ali, estudava, depois já era contratado por uma empresa. Era um trabalho para profissionalizar a criança. Conseguia seguir a vida dele. Muito legal. Sai com a profissão e pode construir a própria vida. Isso é dignidade. Então, isso era fantástico. Esse programa não existe mais. O PEAT não, mas a gente consegue, em parceria com algumas empresas, colocar essas crianças no mercado de trabalho. Então, tem alguns que trabalham, não são muitos, mas já trabalham, estudam à noite, voltam para casa, né, para dormir. Todos eles estudam, eles saem, vão para a escola Todos. E retornam para o lar, Justamente. né, como se fosse a casa dele. É a casa deles, não é? E hoje a gente sente que o próprio cuidador, que não é uma função técnica, Sim. né, que a gente chamava de mãe social, e agora tem pai social também. Isso tem 2 anos que começamos com a experiência de ter funcionários homens para cuidar das crianças, porque eles moram lá, os pais. O funcionário trabalha em regime de 2 por 2.
Mora 2 dias e 2 dias vai para casa. E aí, com essa figura masculina, mudou um pouco o próprio comportamento da criança. Isso tem sido muito bacana. Mas eu estava numa outra linha aqui, lembrando, sim, dizendo, não é um trabalho qualificado, não se exige uma formação. Tá. Mas a gente nota claramente que eles têm se esforçado. Nós temos procurado qualificá-los na medida do possível, com palestras, cursos, mas a gente sente que eles mesmos têm se esforçado, os próprios funcionários, cuidadores, né? Se esforçado. Ontem mesmo tinha um filme, anteontem, no feriado. Aí eles levam as crianças para o campo de futebol, fazem piquenique, uma comida diferente, lá no nosso próprio espaço. Que bacana. Muito eu até, bacana. viu, Thiago, eu estive recentemente visitando lá o Lar Pequeno Leão, até para conhecer um pouquinho do trabalho deles. E assim, eles têm pequenas casinhas, né? Vamos dizer assim, né, Walter? Pequenas casas, e em cada casa mora uma mãe social, ou duas mães, e algumas crianças. Então, assim, elas têm uma casa. Não é que eles, na nossa cabeça, às vezes pensando, você tem um alojamento com 500 beliches. Não, é assim, eles tentam retratar mesmo a casa para a criança se sentir acolhida como se estivesse na família. Justamente. No passado foi assim. Era uma espécie de alojamento. Meninas para um lado, meninos para o outro. E aí nós recebemos uma ajuda fundamental, acho que foi em 99, por aí, um pouquinho depois, não lembro o ano, mas de uma ONG chamada, uma ONG de arquitetos, eu me esqueci o nome exato, Polo de Decoração. Sim. E eles reconstruíram essa área para gente. E aí fez a individualização. Construíram os apartamentos, que a gente chama de casinha. Legal. Eu não sabia. E foi individualizado. E aí moram, por exemplo, 4 crianças com um pai e uma mãe. Hoje nós temos mais 7 ou 8. Temos 8 casas e moram 2. Moram ou 2 mulheres, né? Em alguns casos, dependendo da composição familiar, tem um homem junto também, mas não são muitos funcionários ainda. Né? A maioria são mulheres. São mulheres. Né? E hoje a gente ainda tem a figura do plantonista. Hoje nós estamos com um grupo de 67 funcionários. Olha só. Quase o número de abrigados e acolhidos. Então hoje vocês têm 67 funcionários que ajudam a manutenção desse trabalho. Justamente. Fora os voluntários, que a diretoria é toda voluntária, né? Toda Você voluntária. como presidente é voluntário. Totalmente, E nós trabalhamos nessa administração, temos uma equipe administrativa muito boa, com mulheres experientes lá, na área técnica, na área administrativa. E o que eu ia dizer a respeito dos cuidadores é que hoje eles têm a figura do auxiliar de cuidador também. Porque você precisa levar para a escola, você precisa levar para o médico. E são eles que acompanham. Eles que acompanham, são pais e mães. Olha que legal. É muito bacana. Não fazia ideia. Então, o trabalho de vocês é muito sério. Eu morei na Francisco Vicentari há uns anos, era vizinho mesmo de porta. A minha casa dava para frente ali do salão de vocês. Pois é. Que é um salão, inclusive, que ainda existe, certo? Existe, a gente usa como fonte de renda, né? E a gente não via as crianças, ou seja, não era uma vitrine. Então. A proteção, dava para ver que existia o acolhimento, Sim. A gente percebia o movimento das crianças quando iam para a escola, enfim, mas é um trabalho muito sério, então elas ficam ali protegidas por vocês a qualquer exposição, afinal, muitas ali passaram recentemente por situações de violência. Justamente, não podem. Tem pais que eles tiveram que deixar o poder familiar e eles não se conformam. Por exemplo, mães com deficiência mental. Então, geralmente aparece na porta querendo resgatar a criança. Então, toda a segurança é necessária. Total segurança para resguardar a criança. integridade da criança e do adolescente. Total. E quais são as atividades que são fornecidas por vocês enquanto as crianças moram lá? Elas vão para a escola, Elas vão para a ensino escola, regular? praticamente metade do período, né, do dia.
Tem a parte de reforço escolar, de atividade escolar. Isso já é dentro da instituição. Dentro da instituição. A própria mãe cuida dessa parte, mãe social, né? E também nós temos uma área de lazer, um campo de futebol, com um parque, um playground. Legal. E às vezes também levamos eles para algum parque. Os próprios pais providenciam isso. Tem passeios externos. Tem passeios externos, com toda a segurança, né? E algumas entidades também nos acolhem promovendo uma brincadeira, um buffet, que é promover uma festa para eles. Então, inclusive, fica a dica. Eu até tenho o Sonho dos 15, que é um projeto que foi idealizado há alguns anos. Se não me engano, até o Alfonsinho teve uma participação muito importante nisso, junto com a Silmar e toda a equipe. E ainda existe esse projeto? Vocês ainda... Existe. Que, para quem não conhece, é quando a menina faz 15 anos, né, tem a festa de debutante. Justamente. Então, a grande ideia era que isso fosse também realizado com essas crianças que passam por essa questão da vulnerabilidade. E isso foi viabilizado em 2017, 2018? Talvez, eu não lembro o exato ano, mas... tem sido um sucesso até hoje. O meu ponto aqui está falando que é 2017. Olha só. Bacana. E acontece até hoje? Acontece até hoje. Hoje é pelo Fundo Social. Pelo Fundo Social de Solidariedade da cidade. Mas o que acontece é que tem ano que não tem adolescente com 15 anos. Né? Mas teve um ano que teve 4, entendeu? Então E aí vocês fazem uma festa de deputado. É feita uma festa. Na realidade, o fundo promove para algumas entidades e nós sempre estamos incluídos lá. Legal. Muito bacana. Então, assim, fica o convite para você que é um empresário aí, que tem um buffet, que tem alguma atividade e queira contribuir com o Lar Pequeno Leão, faz contato com eles, né? E oferece, às vezes, um dia diferente para essas crianças, né? Aí nós vamos colocar depois na legenda. Não precisa ser só de 15 anos, não, né? Não. Fica o convite. Pode ser uma criança gosta de festa e precisa. Então, se você puder fornecer isso, pode ser uma festa de Natal, pode ser uma... Né? Qualquer atividade é bem-vinda. Depois nós vamos deixar aqui na legenda os contatos do Lar Pequeno Leão para quem quiser colaborar. Ótimo. Ô, Walter, eu estava olhando aqui, a primeira criança chegou com 7 anos em 83. Isso. Então, hoje, essa criança deve ter quase 50 anos. Justamente. Vocês têm contato com esse primeiro assistido? Olha, tivemos por um bom período. Até porque a coordenadora técnica, ela conheceu, chegou a cuidar dele. E é a Valéria, que é a nossa coordenadora técnica até hoje, né? E ela manteve contato por um período muito grande. Eu não sei exatamente se ela tem hoje. Mas vocês devem ter várias histórias de pessoas, olha, eu cresci aqui, hoje eu tenho minha família, às vezes vai até visitar a casa com os filhos. E alguns acontece. Vão visitar o lar. Isso deve ser muito gratificante. Com as crianças. É maravilhoso. Tivemos histórias difíceis também, de saber depois que saíram de lá. Mas temos essas histórias que compensam. A maioria são histórias de sucesso, né? A maioria. Mas até essas que são mais difíceis, eu tenho certeza que enquanto a criança está sob a tutela de vocês, vocês fazem o melhor. Então, pelo menos naquele período, ela teve uma gotinha de esperança. Então, fica semeado, né? A gente tem certeza disso, né? Depois, quando adulto, se vai gerar frutos ou não, aí são escolhas da própria criança, mas vocês colocam a semente. A minha história no lar é do ano 2000, não, 1990. 2000 a gente saiu de lá com o grupo que eu... 34 anos. Mas em 90 você já assumiu como presidente? Não. Eu frequento uma igreja que a gente alugava o Salão do Pequeno Leão. E ali nasceu aquela afeição. O vínculo, o amor pela causa. Em 2000 nós fomos embora. E eu lembro que eu disse na época, nós vamos, mas não vamos. O coração fica. A igreja é muito parceira, tal, enfim. E aí em 2009, Dona Ângela me convidou para participar da diretoria. E de 2009 para cá... Nunca mais saiu. E você foi reconduzido ao cargo há pouco tempo, né? Você foi eleito, aí... Teve a reeleição. E você não conseguiu escapar. Não consegui. Eu até tentei. Sinal que fez uma boa gestão lá à frente da instituição. Tem um grupo muito bacana. E gente
quase da época do Bigucci, Olha só. que estão lá Que no, ainda estão lá na diretoria até hoje, gente comprometida. Mas estamos juntos lá e chegou minha vez, entendeu? Mas é um grupo assim que independe do cargo. Sim. A gente trabalha Todos junto. arregaçam a manga e trabalham. Arregaçam a manga. O terceiro as setor mangas. não pode ter vaidade. Pois é. Tem, mas não deveria ter. A gente amor que eu foge consigo. da medalhinha, entendeu? Alex, o Walter trouxe umas fotos aí. Fotos? Eu fiquei impressionado com o tamanho. Como eu disse, eu era morador ali da Francisco Vicentano, eu hoje ainda moro na Assunção. Sim. E sou vizinho ali pelo Bezerra de Menezes, mas eu não tinha noção do tamanho de vocês. Estou olhando aqui na pauta, são 12.319 metros quadrados. Exatamente. Doados pela prefeitura. E aí esse espaço é administrado e ocorre ali operações por funcionários de vários cargos e funções, é isso? Justamente, Nós estamos vendo um esqueminha, é isso? Tem Exatamente. assistente social, psicólogo. Conta pra gente um pouquinho como que funciona essa Lógico. estrutura organizacional. Então, hoje nós temos 7 técnicos, entre assistente social e psicólogos, porque a demanda é muito grande, não é? E quando eles chegam, eles não cuidam exatamente da clínica, de clinicá-los ou coisa parecida. Eles cuidam do processo, Tá. do procedimento dele, da vida ali. E essa equipe faz as visitas, as famílias tentando a reinserção de cada criança, e é um grupo qualificadíssimo. E aqui nesse desenho nós temos toda a cadeia, né? Então temos desde o auxiliar de limpeza, motorista, cozinheiro, assistente social, psicólogo, estoquista, equipe administrativa, coordenação técnica e as cuidadoras, que são as mães sociais. Que é o grupo maior de funcionários. E que, desculpa a minha ignorância, é uma função regulamentada, é uma profissão ser cuidador residente. Porque eu vi que tem uma lei aí, existe, isso? É para existe, regulamentar essa função de mãe social. Exatamente, de mãe social. Olha que interessante, não sabia. Pois é. E o pai, ele já é regulamentado também? Também. Entendi. Vamos Já, lá para a próxima foto. Vamos ver aqui. Olha o espaço, Alex. Eu morava aqui espaço. embaixo, ó, numa Aqui, dessas né? casas de frente com o salão. Então aqui é a rua Francisco Vicentine, Isso. 610. A Mamãe Clorinha aqui ao lado, o Bezerra de Menezes ali atrás. Aham. E esse campo é de o vocês. quarteirão do bem ali, né? É verdade, Só que tem aqui era muito a Fundação amor aí. Criança. Fundação Tem Criança, a Fundação Criança. Que agora não existe não mais. existe mais, mas mas é um quarteirão de pessoas que fazem o bem. O Centro de Justamente. Tratamento Bezerra de Menezes, o Lar da Mamãe Clori e o Pequeno Leão. o Pequeno Leão. Então todos esses galpões aqui são os apartamentos, as casas. Isso. Né? Aqui é o salão. Nem sei se eu posso apontar aqui. Pode. A parte da direita é a parte administrativa, né? O corpo técnico. No meio, Tiago, aqui são os apartamentos. Tá. São Então, as cada casinhas. janelinha desse aqui tem uma família morando. 2 janelas. Duas janelinhas, Como é a janelas. configuração no interior? Ela tem uma sala, uma copa, né? Cozinha, copa e cozinha, 3 quartos. É uma casinha. É uma casa, E 3 as quartos e crianças- banheiros. Olha Elas só. fazem a refeição nessa casa. Eles não elas têm um fazem. refeitório coletivo. Não, já teve no passado. É o que o Alex falou, a proposta é proporcionar uma casa. Justamente. Nós temos a cozinha central, onde é feita a alimentação, e aí elas vão buscar diariamente Olha só. essa comida para Alimentação casinha. acompanhada. Café da por manhã, almoço, nutricionista. lanche da tarde e jantar. E jantar, os 3. Puxa vida. E tem Que legal café o da trabalho. tarde, falou, café da tarde. também. Que legal também o o trabalho, né, lanche, Alex? muito interessante. Que trabalho Como bonito. a própria prefeitura acompanha também o cardápio. Nós recebemos, tem um cardápio semanal. É bem rigorosa essa questão. Rigorosa essa questão do acompanhamento, né? Que bacana. E a gente se sente muito amparado também pelo próprio poder público nesse sentido, né? Tá. Estamos Bacana. supervisionados, mas amparados ao mesmo tempo, né? E na parte de aqui são as salas administrativas. Depois na terceira parte é onde fica a cozinha, É a fachada da casa. justamente. Tem cores diferentes? É isso mesmo? Não. Verdinha, azul. É ali em cada apartamento. É, mas eu acho que não é proposital. Não é acho que- proposital. Não sei se tem algo lúdico aí, entendeu? Tá. Eu sei que são as entradas independentes. Que legal.
muito bacana. Hoje também nós tínhamos uma lavanderia geral. Hoje, eles lavam a roupa Nas casinhas. nas casinhas. Então, temos máquina de lavar, fogão para a noite. Às vezes fazer um chá à noite. Justamente. Depois eu quero pro saber lanche. como vocês conseguem a renda para manter tudo Pois isso. é. Porque É um milagre uma casa, diário, né, Alex? viu? A minha casa, a minha família já é difícil manter, imagina. Imagina Os 70, Olha né? só. Aqui é a área de lazer, área né? de lazer. Pois é. Daí o Tem o campo de playground ali futebol, atrás. temos ali. E do lado de cá, que talvez a foto aérea privilegiasse, nós temos um bazar. Olha lá. Que é ali na... Isso, já é pela Médici, que eu não lembro o primeiro É nome. a rua lateral, né? Rua Lateral. O bazar atende diariamente. Isso, Temos fala um pouquinho do bazar pra gente fazer propaganda. muito bacana. Eu tenho certeza que ajuda na manutenção de tudo isso, né? Tudo isso. Na pandemia nós precisamos fechar. Fomos abrindo aos pouquinhos, tivemos que demitir funcionários, não tinha a mínima condição de pagar. No bazar não são voluntários. Não, São funcionários são também. funcionários. Abre e fecha que horas, que dia? Conta pra gente. Ele abre às 9 e fecha às 3 da tarde, todo dia. Todo dia. Para se recolocar o estoque, né? Final de semana também? Até sábado. Tá. Até sábado. Segunda a sábado, das Segunda. 9 às 15. De terça a sábado. De terça a De sábado, terça. das De terça 9 a às sábado. 15 horas. E assim, vocês aceitam doações. Muitas. Tem doação de roupa, de imóvel, de utensílio Sim. doméstico que não me serve mais. Posso Justamente. levar para vocês. Pode levar. Quando se trata de móvel, alguma coisa maior, é necessário ligar. Para ver se vocês têm espaço Se para temos receber. espaço para isso, se é viável para o tipo de bazar ou não, mais roupas, a todo e qualquer momento nós recebemos. Né? E é uma das fontes De de renda. Tanto que hoje nós já temos 2 funcionárias. Foi o tempo que a gente usou depois da pandemia para refazer. Hoje está lindo, é quase uma mini Renner. Que legal. Desculpa a propaganda. Não tem problema. O salão continua também sendo uma fonte de renda. Por exemplo, os nossos assistidos, se eles quiserem ir lá fazer uma festa, uma comemoração, podem alugar diretamente com vocês. Podem, apesar da gente estar fechado nesse momento para a reforma. Tá. Mas a gente acredita no segundo semestre Voltam as festas. Vai ser até legal porque vai ter um espaço novo, modernizado, para receber as festas, eventos. Exatamente. Eu vou casar, quero um espaço, posso ir lá alugar o salão do Lar Dá para Pode. fazer evento corporativo, tudo Também, lá. tudo. Nós já funcionamos, até antes da pandemia, com uma agenda de um semestre. Olha. Porque era bem procurado, mas ele é bom, ele é bem estruturado. Mas aí paramos, e aí, não sei se eu posso até contar, nós recebemos uma grande doação de móveis. Sim, sim. É uma história longa, e usamos o espaço para receber, era muito móvel. E Eu então, mesmo estive lá e comprei acho que 2 armários lá. Cara, foi demais, a gente não acreditava. Foi uma. como É assim, quando eu era cheguei lá, bom. eu não acreditei. Eu comprei mesa Coisa para o boa. nosso escritório, comprei sapateira, 0 comprei quilômetro. prateleira. É uma doação assim, bem significativa. Foi. Móveis novos na caixa. Né? Exatamente. E isso ajudou bastante vocês na questão da manutenção do atendimento. Né? Foi. Até porque a gente teve que substituir. Então, porque nós alugamos o salão, mas a gente promove eventos também. Entendi. Festa da pizza, dos caldos. Os caldos são maravilhosos. Foi impressionante. Só que o ano passado a gente teve que usar o ano todo para os móveis. E esse ano tá fechado por conta da reforma, Justamente. então estamos carentes de festa. Hein? De Ó, quando festa, tiver, de avisa pizza, a gente. de Aliás, sopa. para as pessoas conhecerem mais, vocês têm rede social, que as pessoas possam, inclusive, seguir, compartilhar, acompanhar esses eventos, Sim, participar. Eu quero saber sim. essa noite dos caldos da sua Pois mãe. é, Fiquei muito curioso. legal. Vocês têm Instagram? Instagram, Qual que é o Instagram de vocês? Lar Pequeno Leão. Lar Pequeno Leão. Então, a gente vai colocar na legenda, Lar Pequeno Leão Instagram. Tem site também? Temos, É o larpequenoleão.org.br. exatamente. Vamos colocar na legenda. Não deixe de seguir, acompanhar o trabalho bonito que eles fazem. E quando tiver já as festas, Chama a participar também das festas. Justamente. Que Chama a gente. é uma Poder forma de divulgar. colaborar com esse trabalho Com bonito. certeza. Puxa vida, só o que vocês estão fazendo aqui pela gente divulgar. E hoje, Muito importante. Walter, é assim, quem que paga por tudo isso?
o poder público ajuda vocês Sim. têm a subvenção Nós temos da a prefeitura, do subvenção. estado. Temos. Obviamente não é suficiente. Não é suficiente, né? a gente sabe das dificuldades. Das né? dificuldades, mas a gente é super grato porque nas últimas gestões a gente tem tido um apoio fabuloso, né? E acho que cabe lembrar também que a gente era muito apoiado pelo Afonsinho. Que bom. Muito, que bom. muito, muito. Lógico que tem outros vereadores também, mas a gente tinha essa estima desde a época que o Orlando Morando era deputado, né? e é muito bacana. Então a gente está super amparado também. Mas não é suficiente, é o que o poder público tem para nos oferecer. E esse complemento vocês buscam? Com sócios contribuintes. É o bazar, o salão, as festas que tem. E eu o posso ser sócio um sócio contribuinte Pode do ser Lar sócio Pequeno Leão. físico. contribuinte. Nas redes sociais, você já tem ali acesso como se tornar um sócio contribuinte. Olha, Então, isso é muito interessante, porque tem várias entidades que mandam um boleto na sua casa, né, entidades religiosas mandam lá. Então, assim, eu quero colaborar com o Lar Pequeno Leão, eu entro no site, faço um cadastro, justamente. e aí eu vou receber ou um boleto, ou eu faço um Pix. Ou um Pix, lá tem as opções. E quem estipula o valor é a pessoa. A pessoa eu quero é- doar R$20, eu posso, por mês. Nossa, eu acho que hoje está o mínimo de R$50. Tá. Mínimo de R$50. R$50. Que não Desculpa é nem, não lembrar. não é nem um absurdo, porque hoje você saiu para comer um pastel na feira, você já verdade. gastou mais de 50. E os R$50 para eles, de pouquinho em pouquinho, representam muito. Justamente, a gente sempre procura dizer isso, não dá R$2 por dia, né? E se eu Pra quiser assim, pessoa. olha, eu não quero ter vínculo, não quero ser sócio, mas eu me senti tocado, eu quero fazer uma contribuição. Tem um Pix solidário? Tem e também está Tá no site? Tá no site. Então nós vamos verificar no site direitinho, colocar na Isso. legenda o Pix solidário do Lar Pequeno Leão. Justamente. Eu me senti tocado, eu não quero compromisso todo mês, eu quero doar tanto. Ou tô com um dinheirinho extra É esse mês, isso. sei que não vai ter sempre, então eu quero contribuir. Justamente. Tá aí a oportunidade, viu? A gente é muito interessante. Nós temos uma sócia contribuinte do sertão do Ceará. Puxa vida, eu acho que ela não conhece aqui. Ela conheceu, Ela conheceu. veio uma vez, visitou, mas eu fico emocionado quando falo. Olha só. Ela mora no sertão, trabalha, evidentemente tem sua vida normal, mas é assim, Todo mês cai a contribuição dela lá. fielmente. Que É impressionante. maravilha, né? Então a gente fica tocado demais com essa diversidade, né, de pessoas que querem nos ajudar, né? Mas a gente precisa de muito mais, né? A tecnologia trouxe muitos desafios para as relações humanas, mas muitos benefícios. E um desses benefícios é que não tem mais obstáculo hoje para ajudar. Quem Justamente. quer, pode, vai conseguir, né? Pois é. Deixa eu tirar uma outra dúvida. Quero ser voluntário. Posso? Não, hoje é até amparado pela lei. Eu ia perguntar, não pode, né? Não pode. Nem Nós visita, já tivemos não é? muito. Visita pode haver, mas assim, tem que passar por uma triagem, digamos assim, com a equipe técnica, até por conta da segurança, da integridade da criança. Então, porque no passado nós tínhamos um corpo de voluntário enorme, mas tivemos que abolir Por isso. conta de processos da lei, Justamente, enfim, de proteção. É que são crianças que estão ali com... A vida delas estão sendo tratadas pela justiça, né? Justamente. E elas estão em vulnerabilidade. Justamente. Querendo ou não, por mais que vocês tenham um carinho, que tem toda uma estrutura, elas não estão ali por escolha. Então, vocês estão ali exatamente encaminhadas. isso. E aí o voluntário também. Por isso nós temos que ter uma equipe desse tamanho de funcionários. Então, o voluntário hoje ele se restringe à diretoria. A diretoria. E a diretoria acaba também não tendo esse acesso à criança, né? Até por conta das nossas atividades lá, né? Você Não chega- sobra tempo. Não sobra tempo. Às vezes eu desço, mas é muito difícil, porque a gente tem esse trabalho. Mas só para dizer quem é o voluntário hoje, né? E a gente procura preservar ao máximo a integridade da criança nesse sentido aí. Então, nós não podemos mais ter esse trabalho. No passado, reforço escolar era voluntário, às vezes até para limpeza no passado, né?
mas, infelizmente, nós temos que cumprir esse papel, né? Walter, aqui a gente tem uma equipe por trás também, viu? Muitos Aham. voluntários. Que legal. Fomos atualizados aqui que o valor mínimo para ser um sócio doador é de R$30. Então, se você tem olha aí. trintão lá... Ficou mais Me fácil. perdoe. sobrando, não, imagina. Eu quis imagina. majorar o negócio, mas não fui Não. feliz. Quem puder ajudar com 50, você tem lá a verdade. opção, mas a partir de R$30 já consegue contribuir. Tá Importante. ótimo. Ô, Walter, assim, tantos anos de Lar Pequeno Leão, tem alguma história de alguma criança, algum jovem que passou que marcou? Tem. Conte Muitas. pra nós. Tem muitas, né? Mas eu me lembro muito de uma menina, eles eram em 4 irmãos. Né? E ela, sempre em contato com ela, isso já tem muito tempo. E ela queria me contar a história dela, porque a gente procura não avançar na história Sim. individual. Isso é Uma diretriz da instituição. Justamente. Mas ela queria me contar, né? E ela falou assim, sabia que minha mãe matou meu pai? E eu procurando não valorizar aquilo e tal, né? E sabia que foi na minha frente. Ela queria contar aquilo, né? E a própria história foi me ligando. Aí ela falou assim, mas eu vou fazer 18 anos e eu vou cuidar dos meus 3 irmãos. Olha que beleza. E os 3 foram assistidos do lar? Moravam juntos naquela época. De repente, os 2 mais novos foram contemplados com uma adoção internacional. Internacional. Foram para a Itália e essa menina começou a ter dificuldades no próprio comportamento. Eu só atribuía ao sonho dela de cuidar. Que cuidar. ela ia assumir a maternidade dos irmãos. E isso não aconteceu. E ela, de fato, teve algumas dificuldades. Nunca fugiu, nada, mas dava um certo trabalho lá dentro. Mas quando estava perto de fazer 18 anos, me permita contar, né? A igreja que eu frequento, a gente montou uma casa-lar para receber todos que faziam 18 anos. Montamos ali na região mesmo, Tiago. E eles iam morar lá. Nós montamos com toda a estrutura e ela foi para essa casa. Ela foi, o irmão dela ainda ficou um tempo. E aí ela começou a namorar um menino de Santo André, se casou. E seguiu a vida. Seguiu a vida. Essa Ela casa manda existe fotos. ainda? Não casa lá, existe. Não conseguimos. Mas olha que importante, né, essa rede de apoio às instituições, porque as instituições do terceiro setor, normalmente elas servem de rede de apoio, mas elas também precisam de uma rede de apoio. Então, interligar isso é muito importante. Então, a igreja, ou enfim, outras instituições que podem auxiliar, por exemplo, como aconteceu com a igreja que você frequenta. Olha que coisa bonita. A assistência, porque dá 18 anos... A história da pessoa não acaba. Pois é. Então, acolher esse momento é muito importante. Foi uma experiência muito bacana. E ela faz contato até hoje, manda foto dos filhinhos. Será que ela tem contato com os irmãos que foram adotados? Tem. Tem? Ela começou a ir atrás. Foi procurar e achou? Achou. Os 2 estão bem casados na Itália. Os 2 irmãos mais novos. Isso é a história de um livro, hein? Nossa. Muito interessante. Então, quando eu tenho muitas histórias, mas essa me marcou bastante. porque de pequenininha ela quis me contar. Ela tinha necessidade de colocar isso para fora. Colocar isso para fora, né? E aí me chama de tio até hoje. Que bacana. Muito bacana, muito legal, né? E também vi algumas adoções aos 18 anos. Aos 18 anos? Saía e, assim, algumas famílias da igreja receberam. Ah, que legal. Receberam e aí e moram até hoje. Precisa de um amparo legal ou não? Não, né? porque adulto, a partir daí acabou. Walter, aqui de novo, tivemos uma manifestação aqui da nossa equipe. Fiquei sabendo de um programa de vivências afetivas, o apadrinhamento afetivo. Pode falar um pouquinho? Posso falar um pouquinho, sim. No começo a gente tinha só para Natal e Ano Novo. Hoje ele pode ser para o ano todo. Você passa também por uma entrevista com a equipe técnica e você pode ajudar, levando para casa no final de semana. Olha que interessante. Muito interessante. Obviamente existe todo um rigor, um regramento para isso,
Mas muito bem lembrado. E aí, viu? por exemplo, a pessoa que se interessa, a família que se interessa, ela faz o cadastro no site, faz contato com vocês. Faz contato com a equipe Passa técnica, por toda a trajetória, pesquisa e tal. Justamente. Que bacana. E pode ficar um final de semana, daí pode nascer E nesse final de semana, por exemplo, ele pode levar a criança no shopping, pode ir no restaurante, Sim. manter a rotina da família. Mas isso pode Exatamente. converter numa adoção depois ou não? Pode, Não pode? Entendi. Pode sim. E depende do relacionamento deles, né? É muito interessante, muito bom. interessante. Mas quando começou essa história só no Natal, foi impressionante, né? Agora, também tivemos dificuldades, porque eles voltavam, às vezes, com mais dificuldade de se adaptar a um lar substituto. Tem o lado bom e o lado ruim, né? Por Os isso, prós e os precisa, contras. por isso precisa de uma equipe técnica para acolher. Justamente. Porque pra a poder- criança sai de um lar de acolhimento, vai para o seio de uma família que tem toda uma estrutura, uma rotina. Geralmente a família que recebe quer fazer de tudo para agradar essa família nesse final de semana. Chega na segunda-feira, o sonho acabou, né? E as crianças Justamente. estão emocionalmente, às vezes, Eles frágeis, então... podem dar até trazer dificuldades para o bom andamento da casinha, né, do apartamento onde ele mora, mas as equipes, as duplas de psicólogo e assistente social são muito antenadas. Então eles já fazem todo esse amparo. Já fazem, já acompanham, já verificam se houve alteração no comportamento, quando voltam, né? Há uma interação muito grande dos técnicos com os cuidadores Que legal. Que bacana. para esse acompanhamento Fica um diário. beijo nosso aí, a equipe técnica, que não deixa de ser voluntária também, porque são Meu profissionais, Deus. mas o amor, ele é voluntário. Então, Exatamente. um beijo nosso. E olha, seu Walter, ficaria muito tempo aqui conversando com Poxa você. vida. Tenho certeza que o Alex Nossa, também. porque assim, além do Walter ser um amigo, uma pessoa que a gente tem o prazer de estar sempre junto conversando, ainda falando desse trabalho tão bonito que vocês realizam no Lar Pequeno Leão. Então leve o nosso abraço, Muito o nosso obrigado. agradecimento a toda a diretoria, a todos os Sim. voluntários, a todos os funcionários e não porque os assistidos também, né? Com Justamente. certeza. Porque Um hoje abraço eles têm acesso à internet, tudo eles podem Aham. também assistir o nosso podcast Pode, e comentar e contar, às vezes, um pouco da sua história aí na internet. Então, fica aqui o nosso agradecimento pela sua doação em prol da nossa sociedade, dos nossos jovens, das nossas crianças. Eu que agradeço, Alex, demais, em nome da atual diretoria, em nome da equipe técnica, administrativa também. Muito obrigado por privilegiar a gente aqui com Isso. esse momento. E estamos às ordens lá, viu? E nós também, quando tiver eventos, passe para que a gente possa Isso. divulgar nas nossas redes da Corrente do Bem e que a gente possa ajudar vocês também nesse trabalho. Né? Às vezes um pouquinho que a gente faz aqui é de grande valia para vocês. E, de verdade, agradecemos Perfeito. muito. É isso, é mais um episódio que se encerra. Não deixe de curtir, compartilhar para que mais pessoas possam conhecer esse e tantos outros projetos que a gente vem apresentando aqui, né, Alex? É verdade. Nós tivemos várias histórias inspiradoras e hoje aqui com o Lar Pequeno Leão, com o Walter. A gente tem uma tradição, meu Walter, que é dar as mãos, que é uma grande corrente do bem no Maravilhosa. encerramento aqui do nosso podcast. Então, até a próxima semana com mais um episódio do podcast Corrente do Bem.